Cara, eu tava reassistindo aqui, né, aqueles filmes do Telaclass, do Hermes e Renato lá. Daí tem um que é o. Eu não sei se é o Ninja Loki, Memórias do Ninja Loki, enfim. Que ele fica. É um cara que parece o Bruce Lee ali. E ele fica treinando em cima da pedra na cachoeira, né? Aí tem uma cena em que ele fala assim: Eita porrada, inimigo! Ele treinando sozinho, né? É aquela zoeira, né? Que é um negócio meio infantil, assim, por isso que é engraçado pra caramba, né? Porque você se identifica um pouco. É, E aí comecei a refletir, né, cara? A minha mente ela fica divagando dessas coisas. Sobre quando eu era um moleque, assim, e eu gostava de brincar de bonequinho, né? Pegar os bonequinhos, um metia porrada no outro, soltava poder um no outro, tudo dentro da minha cabeça, né? Tudo imaginação. E daí fiquei pensando, né, cara? Isso pra mim era uma coisa tão natural, quer dizer, ninguém me estimulou a fazer aquilo, né? Para mim era natural, quase que um instinto de saber que eu precisaria entrar em combate, né? Precisaria ter um combatente, um inimigo, entre aspas, um adversário, né? Dentro do mundo masculino, essa competição, aquela certeza de que a batalha vai acontecer, ela é uma coisa quase que está dentro do cerne da tua existência, né? Eu não sei se vocês, senhores, concordam comigo aí, é, mas para mim era algo muito natural, né? E por outro lado, eu olhava minhas priminhas, né? A gente tá falando de uma época mais tradicionalista aí, entre aspas. E minhas priminhas estavam ali brincando com a Barbie, o Ken, e fazendo aquelas comidinhas e tal. E aí a Barbie namorava o Ken. Quer dizer, é um negócio tão diferente do meu mundo, né? Porque eu acho que até uns 10, 11 anos de idade ali, mais ou menos, o menino não mistura muito com as meninas também, e vice-versa, né? São mundos totalmente diferentes, né? E embora muita gente diga aí, né, principalmente o pessoal mais à esquerda, mais assim, mundo da fantasia fala, né, que isso é uma construção social, e eu diria que pelo menos no meu caso não, porque assim, ninguém nunca me estimulou a brincar de boneco e eu ganhava um boneco ou outro ali e tal, mas eu queria fazer aquele boneco ali, vinha da minha cabeça, né, ninguém falava, vai lá, solta poderzinho um no outro, fala com um inimigo do outro. E é a mesma coisa os meninos, né? Elas meio que ganhavam, minhas primas ganhavam aquelas bonecas ali, né? É, e elas ficavam ali, e aí eu ficava às vezes de orelha em pé, vendo o que elas estavam fazendo, né? Que elas estão brincando, né? Elas estavam ali falando que a Barbie ia namorar o Ken, que o Ken ia fazer quando. Em outras palavras, assim, né? Tentando conquistar o Ken, que é o Shed ali, né? Pra um relacionamento. E era um negócio muito estranho, cara. Eu achava muito bizarro, cara. Eu falava assim, nossa, cara, como que elas acham isso divertido? Que coisa chata, né? E você vê que, assim, a cabeça masculina, ela funciona pra isso, né? Operacionalidade, né? Você aprender a desenvolver habilidades físicas, habilidades de domínio do espaço, é, você saber intimidar, você saber. É um negócio muito louco. E das meninas, por outro lado, passa por um treinamento de manipulação social, de manipulação de emoções, comportamentos, né? É isso que elas estão ali, de certa forma, treinando, né? Quando a gente tá brincando de boneco, a gente tá, de certa forma, treinando essa coisa do combate, da caça, né? Você vê que é uma coisa totalmente instintiva, né? Não tem nada de estrutural nisso, nada de manipulação social, enfim, né? É uma coisa totalmente natural, eu diria, né? E eu lembro que depois, assim, eu já era mais velho, né? Começaram com uns papos de, por que que menino tem que usar azul, menina rosa? Por que que menino tem que brincar de carrinho, boneco e a menina de boneca e tal, né? Só que o engraçado é que hoje a criançada quase não brinca mais com coisa mais lúdica, assim, né? Tudo no tablet, tudo já tem. Acho que até a imaginação não desenvolve muito, porque eles não têm essa necessidade, né? Tudo já aparece na tela.
Eu acho que a gente em alguns anos vai ver que essa educação aí, ela é limitante, né? Ela deixa as pessoas meio retardadas, assim, não desenvolvem, né? As habilidades, como a gente fazia antigamente. E eu tenho essa impressão, né? Acho que muita gente já tá percebendo isso, mas eu acho que talvez em algumas décadas a gente vai olhar pra trás e vai falar, nossa, que absurdo, cara, eles deixavam as crianças ficar brincando com tablet e tal. É, então, cara, tava refletindo, né, sobre é, o quão natural é para o homem ter esse tipo de desejo, quase uma coisa da natureza movendo o impulso masculino, né? Enquanto das meninas é bem definido. E isso bate muito com o que a gente fala aqui na rede e com o que a gente observa é, na sociedade, né? Dos adultos também, né? De certa forma, esse comportamento, ele nunca deixa de existir, né? Essa diferença. O que acontece é que ele vai se aprimorando, você começa a praticar de fato, né? É, não necessariamente quer dizer que nós vamos ser combatentes de guerra aí, né? Mas a gente se expõe mais ao risco, né? Esses dias, por exemplo, eu tava conversando com um cara no Uber, né? E o cara falou que é caminhoneiro e tal, ele gosta muito disso e tal. E o cara não pensa, não imagina a vida dele fazendo outra coisa. Aí eu comecei a conversar, eu falei, deve ser legal, mas você viaja pra caramba, conhece um monte de lugar e tal. Ele falando. Daí ele tava falando dos riscos, né? O quanto é perigoso, né? Caminhão grande com carga pra caramba, você não pode frear do nada, senão o caminhão perde a carga, perde o centro ali de gravidade do caminhão em movimento, ele acontece merda, né? Enfim, e aí você vê, assim, que, sei lá, quantas mulheres caminhoneiras vocês conhecem, entendeu? Coisa nenhuma, né, cara? Eu nunca vi, pra falar a verdade, cara. Não me lembro de ter visto uma mulher, assim, dirigindo caminhão, cara. Nunca, na minha vida inteira, né? Deve haver um motivo que não seja estrutural e social pra isso, né, cara? Porque, vamos lá, eu pelo menos não vejo ninguém, assim, colocando uma arma na cabeça delas dizendo, "Ô, vocês não vão ser caminhoneiras, ou... é, o próprio mercado seleciona de certa forma, mas eu nunca vi nem mulheres interessadas ou falando que sonhavam em fazer isso também, né? Então, o mercado seleciona, claro, porque sabe que elas não vão dar conta, né, cara? Ficar sem dormir, assumir responsabilidades, né? O corpo mesmo físico, aguentar ali o tranco. Então, a gente vê, cara, com coisas simples, né? Eu não tô precisando nem fazer uma análise científica minuciosa aqui. Com algumas coisas simples, a gente consegue constatar que todo esse papo de equivalência entre os gêneros ali, ele é, ele é uma balela, né? Uma bobeirada criada na mente de gente que não tem o que fazer, né? É, Você, com pouquíssimas observações do mundo adulto, do mundo infantil, você consegue desmontar toda essa narrativa de que somos iguais e temos as mesmas vontades, e a sociedade quem limita é a estrutura, né, estrutural, ou é, que existe um preconceito no mercado. Enfim, né? Para mim parece perfeitamente natural que, assim como eram as outras espécies de animais também, os dois sexos eles sejam diferentes, né? Tanto fisicamente, né, na estrutura corporal, quanto na função reprodutiva, obviamente, que é uma espécie sexuada, né? Não é assexuada. Espécie sexuada tem dois sexos e naturalmente no comportamento, né? Porque eu vejo que a função reprodutiva ela é uma das funções mais importantes que existe na fisiologia, né? Então, por exemplo, um dos impulsos mais fortes que você tem é o impulso de reproduzir, né? Que os senhores sabem, principalmente para o homem, a libido é uma coisa complicada, né? Então, se a gente tem esse impulso forte de reprodução e a função reprodutiva é diferente para ambos, naturalmente o comportamento, por consequência, ele é diferente, né? Por exemplo, o homem, ele consegue produzir milhões de espermatozoides no único dia. Ou seja, eh, você já percebe que para o homem o custo reprodutivo é muito menor, né? Enquanto isso, a mulher ela consegue produzir produzir não, né? Ovular uma vez só tem um óvulo
em um mês inteiro. Ou seja, em um dia, ela não faz nem 30 avos de um óvulo, né? Porque o mês tem 30 dias, né? Então ela ovula uma vez no mês. E você produz milhões de espermatozoides num único dia, né? E esses espermatozoides, eles competem entre si, já refutando Magenta mais uma vez aqui, ó, que falou que o indivíduo não consente a vida. O espermatozoide, ele escolhe correr atrás do óvulo, tá, ô Magenta? Ele não fica paradinho, não. Então ele consentiu, sim, senhor, tá? Se ele quisesse, ele ficava paradinho. Se ele não quisesse viver, tá? Então, só para irritar o Magenta um pouquinho, é, então o que que acontece, né, cara? Você vê que a disputa pro homem, ela é brutal, né? A competição até a nível celular, cara. Você joga 1 milhão aí pra um se dar bem, né? Você vê como a natureza ela é cruel pro masculino, né? E se você observar qualquer outra espécie aí, cara, você vai ver que os comportamentos do macho e da fêmea são muito diferentes. Então não tem porquê a gente achar que o ser humano é o único que é tudo igualzinho, né? Não tem porquê, nem com base na racionalidade. Porque eu já expliquei isso daí também. O que que acontece? A gente acha que é muito racional, tá? Mas na verdade isso daí é uma arrogância humana, que tem origem bíblica, tá? No Deus criou o homem à imagem e semelhança. O homem ele acha que ele é um Deus na Terra e que ele está acima da natureza. Mas se você olhar do ponto de vista científico, factual mesmo, aquele que realmente é material, que a gente pode constatar, o homem, na verdade, ele é só um animal que está no meio da natureza, como qualquer outro, tá? Inclusive o homem, já houve época nesse planeta que o homem nem existia, tinha dinossauro andando aí, um monte de coisa, e o homem nem existia, tá? E se o homem for extinto, a Terra vai continuar tendo vida e provavelmente outra espécie vai dominar o planeta e ninguém vai nem lembrar que a gente existiu depois de um tempo, tá? Então não tem nada disso. Isso daí é tudo crença religiosa cristã, tá? E aí você vai falar, mas a gente tem a racionalidade, a gente consegue debater. Beleza. Só que uma coisa que muita gente não percebe é que a racionalidade ela não se sobrepõe à natureza, tá? Primeiro porque a parte racional do nosso cérebro, ela é uma casquinha. Imagina, por exemplo, você tem uma laranja. É só a casca da laranja, é a borda do cérebro. Aquela casquinha é a parte racional. O interior todo da laranja é o cérebro que você não controla. Ele é inconsciente, né? O subconsciente, como você quiser aí, né, definir. Então, o que acontece? Que a gente chama de sistema reptiliano, que é o mais interno, o límbico, que é um pouco mais externo, e a casquinha ali é a parte racional, né? Então, o reptiliano, que é o mais interno ali, ele controla tuas funções vitais, teus impulsos, né? Secreção de hormônios, batimento do coração, toda essa parada. E vejam que, assim, o cérebro ele é irrigado de dentro para fora. Ou seja, digamos assim, a parte de dentro ela comanda as partes mais externas, ou seja, a parte reptiliana, aquela mais animalesca, é ela quem controla todo o resto do cérebro, ela é o centro de comando, tá? Tanto que, por exemplo, se você entrar num modo de, por exemplo, se tiver uma situação de perigo, essa parte do cérebro ela secreta adrenalina e outros hormônios, tá? Para você entrar em modo de luta ou fuga. E esses hormônios, eles desligam a tua parte racional. Ou seja, o cérebro ele entende que se você for ser racional, você vai fazer bosta. Então ele desliga o teu raciocínio para que você age igual um animal e lute e faça o que tem que ser feito. Tá? Então vejam que quem comanda a casquinha da laranja é o interior da laranja inteira, a parte do sistema límbico também, que é um pouco mais externo ali. Ou seja, você acha que é racional, mas você é 5% só racional. E esse 5% é totalmente controlado pela tua parte irracional, né? Se você tem dúvidas disso, é só você tentar fazer uma dieta. Vamos lá, você sabe que tem que comer frutas e proteínas ao invés de ficar comendo pão e açúcar. A questão é, você consegue fazer mesmo sabendo? A tua racionalidade vence o teu impulso mais animalesco de querer comer? Muitas vezes não, eu diria a maioria, na verdade, é difícil pra caramba fazer dieta, né? É muito difícil, não é todo mundo que consegue. Então, certinho, né? Então veja que a tua parte racional, ela perde, cara. Ela perde, tá? Além de ser muito pouco do cérebro que é racional,
ele perde para as outras partes. Então o ser humano, ele é muito instintivo, tá? A gente não percebe porque, primeiro tem essa arrogância, né, de achar que é um ser muito racional, não sendo de fato, e porque a gente está dentro dessa percepção. Quando você olha uma outra espécie que age de forma diferente, você consegue observar e ter essa distância da coisa, né, analisar com uma certa distância. Quando você está na situação de um humano, é mais difícil você se distanciar dessa situação e olhar de fora, percebe? Tá, então a gente acha que é muito racional, mas não é de fato, cara. A gente é pouquíssimo, tá? Pouquíssimo racional, assim. Nosso cérebro, ele é totalmente dependente dos instintos animalescos. Então essas agendas, né, que tentam sobrepor ao meio social, ao comportamento instintivo humano, ela sempre vai perder. Ela vem, faz esse estrago que tá fazendo, né? Mas a natureza humana, ela sempre fala mais alto. Você não tem que convencer a natureza, cara. Né? Isso é uma outra coisa, né? A gente é um ser muito fraco, insignificante, cara. Uma vez eu fui andar de barco numa região de mar aberto. Tava numa ilha, né? Fui pra parte de trás da ilha, então era mar aberto. E a gente foi andar de barco. Cara, tinha umas ondas gigantescas que pareciam umas montanhas, assim, ó, levantando de um lado pro outro. Claro que essas ondas, elas não quebram, porque tá em alto mar, né? Então você não tá ali, de certa forma, correndo um risco muito grande. Mas quando eu tava no meio daquilo, cara, eu vi o tamanho da minha insignificância. Porque eu olhava aquilo e eu falava, cara, se essa onda aqui cai em cima desse barco, eu sou esmagado igual uma barata, uma formiga. Eu não sou nada. Eu pensava assim, né? O que que é a gente contra a força da natureza, né, cara? Não temos como, nem com toda a nossa tecnologia, cara. Você consegue segurar uma montanha de água daquela. Entende? É uma coisa muito simples, né? Então a gente achar que vai vencer a natureza, cara, é uma burrice muito grande. É uma ignorância, uma arrogância, assim, de dar pena, né? Então, cara, sempre a natureza humana vai vencer, tá? Pode vir essas agendas, essas ideologias, essas falácias lógicas, essas ideias incoerentes. E no fim, eles só vão arrumar problema para todo mundo. Depois a gente vai resetar toda a situação inicial, que é a configuração de fábrica, que é a configuração natural. Homem e mulher agindo diferente, tendo comportamentos bem diferentes, né? Inclinados às suas necessidades reprodutivas, né? Voltando lá da mulher, né? A mulher, ela tem um óvulo por mês e se ela engravidar, ela fica 9 meses com aquela criança ali. Então, ela precisa escolher muito bem quem vai ser o cara que vai inseminar ela ali, né? Porque ela tem poucas opções, né, na vida de reprodução, poucos óvulos. Então, tem que escolher bem quem vai ser o cara que vai fecundar ali. Também ela tem que selecionar muito bem o comportamento do cara, porque esse cara a protege durante esse período de fragilidade. Essa é a lógica humana, né, selvagem, né? E ela continua válida, não é porque a gente tem um Estado aí protegendo, entre aspas, que essa lógica ela deixa de existir dentro da nossa programação biológica, tá? Enquanto o homem, não. O homem, o limite da reprodução dele, ele pode fecundar várias fêmeas ao mesmo tempo, né? Você pode engravidar 100 mulheres no ano, tranquilamente. Tranquilamente. Se você pode engravidar 2, 3 por dia. Você faria 1.000 filhos em um ano, né? Porque o ano tem 360 e poucos dias, né? Se você fecundasse 3 mulheres por dia, daria 1.000 filhos em um ano. Né? Então veja que pro homem não tem custo nenhum, né? Por que será que a gente tá sempre querendo, né? E elas não, né? Todo se encaixa, né? Dentro da ciência, né? A lógica, se você for analisar as coisas da forma que tem que ser analisadas, né? Mas eles preferem sempre achar que é tudo uma construção social, uma invenção da cabeça. Enfim, né? É só você raciocinar um pouco. O problema é que esse pessoal não consegue raciocinar. Eles têm muita dificuldade para fazer isso, né? Temos aí 65% de analfabetos funcionais no Brasil hoje, cara. Isso quer dizer que 2 a cada 3 pessoas que você encontra na rua são analfabetos funcionais, certo? Se você entrar numa sala de aula de 30 pessoas, 20 delas são analfabetos funcionais, ok?
É mais ou menos isso que a estatística mostra, né? Então, galera, fica aí a reflexão que surgiu lá assistindo Hermes e Renato, tá bom? É, somos muito diferentes, homens e mulheres, tá? Não cai no papinho dessa gente, que essa gente aí nunca estudou na vida e quando estudava não entendia nada.